Meus queridos amigos, o ministro Fernando Haddad acaba de anunciar 51 bilhões de reais em medidas de alívio financeiro para trabalhadores, empresas, produtores rurais e municípios do Rio Grande do Sul. O pacote vai ser enviado ao Congresso via medida provisória ainda hoje. Meus amigos, eu vou falar uma coisa para vocês. Daqui a pouco, o Itatiaia Agora vai atualizar a situação no Rio Grande do Sul. A Mauri Dornelles fala conosco direto do Centro de Logística de Defesa Civil em Porto Alegre. Mauri, muito boa tarde. Você me ouve bem? Oi, William, te ouço bem, sim. Tudo bem por aí? Bem, Mauri, a gente está ouvindo agora, né, o governo federal anunciando esses 51 bilhões de alívio financeiro. Mas, na verdade, o próprio governo do estado não tem noção de quanto vai gastar para reconstruir os mais de 380 municípios que foram afetados. O cenário que você está vendo aí é um cenário de total destruição? Olha, William, na verdade são 425 municípios afetados e o Rio Grande do Sul tem 476 municípios, ou seja, só 50 não foram afetados, pelo menos ainda pela chuva, né? A gente tem previsão de chuva para essa madrugada. O governador Eduardo Leite, também na manhã desta quinta-feira, publicou que mais ou menos as contas que especialistas do governo conseguiram fazer é que os estragos causados aqui no Rio Grande do Sul são de 19 bilhões em destruição. Dos municípios, dos hospitais, das estradas, das casas das pessoas. Então, realmente, o Estado vai precisar de muita ajuda. E eu estou neste local agora que recebe e destina e organiza toda essa ajuda, que é o Centro Logístico da Defesa Civil, além, claro, de toda a ajuda dos voluntários, né? A sociedade civil que atua em paralelo ao trabalho dos governantes, que ajudam muito todos os desabrigados do Rio Grande do Sul. São 164 mil pessoas desalojadas e 67 mil pessoas em abrigos públicos e da sociedade civil, ou seja, abrigos públicos, abrigos de grupos de voluntários, abrigos de ONGs. Eu estou aqui nesse centro logístico que coleta e distribui todas essas doações. De acordo com a tenente Sabrina Ribas, que nos atendeu por aqui, mais de 90 mil litros d'água já foram distribuídos para esses municípios, 17 mil quilos de alimentos, 1.700 colchões e 4 mil kits de higiene e kits diversos. A tenente Sabrina atentou a gente sobre algumas fake news que foram divulgadas sobre o armazenamento da água aqui. O que acontece? Pessoas civis normais, como eu e você, não podem vir aqui retirar doações diretamente. Ah, eu tenho um abrigo lá do meu vizinho, um abrigo lá do meu bairro, eu quero levar as doações. Essas doações aqui, elas são destinadas aos municípios e os municípios administram essas doações, William. A Defesa Civil também afirmou que por conta do grande volume de trabalho que está tendo e ainda vai ter, porque a tragédia está muito longe de terminar, né? Algumas empresas do setor privado de logística Defesa Civil nessa distribuição. Há pouco aqui eu vi também entrar duas enormes carretas dos Correios com eu perguntei para o motorista: "Ei, motorista, de onde vem?" E ele: "Vem de São Paulo." Ou seja, doações de todo o Brasil, no estado do Paraná e também em São Paulo. As agências dos Correios estão recebendo essas doações também para trazer aqui para o Rio Grande do Sul. Um trabalho enorme de voluntários aqui dentro, muitos voluntários. Me falaram que são 800 voluntários por dia que chegam aqui, se cadastram e começam a trabalhar em toda a etapa de separação ali das roupas, dos alimentos. Agora, inclusive, não sei se eu posso chamar, se está na mão aí, uma sonora do Coronel Boeira, que ele fala sobre quais são que é o chefe da Casa Militar e coordenador da Defesa Civil, quais são os principais donativos que precisam agora, né? Isso porque a gente está enfrentando uma frente fria, se vocês notaram. Eu tô de casaco, o Mardelli também devia estar de casaco aí nas entradas dele. Baixou muito a temperatura de ontem para hoje, 10 graus mais ou menos. Ontem, mais ou menos nesse horário, estava de 25 a 30 graus. Agora está um pouquinho mais quente, vou até falar por aqui. No início da manhã estava 16 graus, agora está 19 graus, ou seja, subiu 3 graus e a gente está no meio-dia, né? 1h da tarde, então é um horário mais quente. Mas tem uma frente fria no estado, que está diminuindo muito as temperaturas e trazendo mais chuva. Por isso, o Rio Grande do Sul precisa agora bastante de cobertores, agasalhos e roupas tem bastante. Mas cobertores, o prefeito Sebastião Melo falou sobre isso também. E o Coronel Boeira falou que o Rio Grande do Sul precisa a Defesa Civil. A Defesa Civil precisa aqui de 3 coisas, que é de água, que todo o Rio Grande do Sul precisa agora pelo desabastecimento, ração, que o pessoal acaba
pensando mais nos humanos, mas todas as vidas importam, tem muitos animaizinhos resgatados também, e fraldas infantis e fraldas geriátricas. São 3 demandas principais agora, além do frio, né? Além dos cobertores, ou seja, para quem quiser doar, fraldas, água e ração para os animaizinhos. E William, falando em animaizinhos, tem uma cena um pouco mais reconfortante no meio de todo esse caos. Isso porque o cavalo Caramelo, que estava em cima de um telhado em uma casa lá em Canoas, foi resgatado na manhã desta quinta-feira, finalmente, depois de muita comoção desde ontem. Esse cavalo estava, sei lá quanto tempo, ilhado em cima de uma casa lá em Canoas. Na internet essa imagem começou a circular, as pessoas começaram a pedir para resgatar esse animal. O influenciador Felipe Neto, que aqui para o estado, a primeira-dama Janja e toda a indo para salvar esse cavalo. E ele foi salvo na manhã desta quinta-feira em um trabalho do Corpo de Bombeiros e também do Exército. Eles conseguiram salvar esse cavalo, então a gente está vendo, a gente tem, né, imagens um pouco mais reconfortantes em meio a todo esse caos, onde animais precisam de socorro, pessoas precisam de socorro. A gente viu um animal de grande porte, né? Imagina todo o trabalho. 11 socorristas tiveram que trabalhar no resgate a esse animal. Não é como resgatar um gatinho, né? Um cavalo precisa de mais gente, mas finalmente conseguiram resgatar o Caramelo lá em Canoas. William. Bom, Mauri, obrigado pela informação. A sonora do Coronel a gente ainda não conseguiu separar aqui. A gente está com um programa hoje muito corrido. Tem problema, daqui a pouquinho uma entrevista sobre uma grande operação policial que aconteceu em Belo Horizonte. Eu agradeço a sua participação. A gente já aproveita. Você falou sobre o Mardélio Couto. O Mardélio está em outro ponto agora. Mardélio, eu questionava a Mauri sobre a situação, o cenário de guerra que hoje vocês estão encontrando aí no Rio Grande do Sul. Qual a sua primeira impressão quando chegou, para além de ver esse trabalho do resgate, do apoio às vítimas, o que você encontrou como cenário de destruição aí no Rio Grande do Sul? Boa tarde, amigo. Boa tarde para você, Travassos, para o ouvinte que acompanha a Rádio Itatiaia. Estamos transmitindo aqui em áudio e vídeo pelas nossas plataformas digitais e também no rádio para toda Minas Gerais. Travassos, num primeiro momento que me chamou a atenção, infelizmente eu já tive a oportunidade de cobrir outras tragédias em Minas Gerais, como por exemplo os rompimentos das barragens de Brumadinho, barragem da Vale em Brumadinho e a barragem da Samarco em Mariana. E apesar desses 2 desastres ambientais que o mineiro conhece tão bem terem se espalhado por algumas cidades, o epicentro, o centro de crise desses 2 desastres era concentrado. No caso do rompimento da barragem da Vale, era concentrado em Brumadinho, na comunidade ali nas proximidades. No caso do rompimento da Samarco, o ambiente de crise, o epicentro, era concentrado na zona rural de Mariana. Aqui, no Rio Grande do Sul, o alagamento acabou tomando conta de quase todo o estado. Vou colocar isso em números para o ouvinte entender. Nós temos 497 municípios aqui no Rio Grande do Sul. 425 foram afetados. Mais de 80% do estado está alagado ou impactado por algum transtorno, o que mostra a grandeza desses desastres. Mas no meio de tanta tristeza, para trazer um pouco mais de acalento ao coração, muitas pessoas prestando solidariedade, ajudando o próximo. É o caso, por exemplo, do local de onde a gente está. Estou a mais de 1 hora de distância de onde está a repórter Mauri. Aqui o sol está quente, já deu para tirar a blusa. Estamos na zona norte de Porto Alegre, na Igreja Batista Brasa Norte, do bairro Sarandi, uma área que não foi atingida, pelo menos essa área aqui, uma área mais elevada, não foi atingida. E nós vamos conversar agora com o pastor Franz Figueiroa, que é um dos pastores responsáveis aqui pela igreja, que está funcionando um abrigo. 140 pessoas estão neste momento aqui no local. Pastor, obrigado por conversar com a Itatiaia. 140 pessoas sendo abrigadas, pessoas de diversos pontos aqui de Porto Alegre, da Grande Porto Alegre? Na verdade, de todas as regiões que foram afetadas. Muitos lugares elas foram resgatadas, não tinham para onde ir, terminaram caindo aqui. E em outros lugares que eram abrigos, logo que a enchente começou a crescer mais, esses abrigos tiveram que ser desalocados porque tinha muita água entrando no próprio abrigo. Então veio gente de todo o estado, nós estamos concentrando aqui. Mas tem muita gente de Porto Alegre, das regiões próximas a Porto Alegre. Travassos, a importância do trabalho se somar, a Mauri disse que em outro ponto onde ela estava, que lá pessoas físicas não poderiam retirar doações. Aqui já pode. Além de ser um abrigo para pessoas, 140 pessoas, aqui também está funcionando como uma central de distribuição.
sem dinheiro público, doações, trabalho de voluntários, trabalho também ligado à igreja evangélica. E aqui a pessoa que está ouvindo, acompanhando esse vídeo na Itatiaia, que precisar de alimentação, pode vir até aqui e retirar o alimento. Sim, nós entendemos que aqui criamos um centro de distribuição, onde recebemos as doações e canalizamos para as pessoas que estão no local e as que não estão no local, porque a tragédia é muito grande. Então a gente precisa agradecer muito ao povo brasileiro, que tem sido muito solidário, de outros estados, daqui da própria região, todo mundo cooperando. E a gente entendeu que isso aqui tem que ser para todo mundo. Então qualquer pessoa pode chegar aqui, ficar na fila e vai receber o que ele precisa. Agradecer o pastor Francis Figueiredo, parabéns pelo trabalho voluntário, a doações por aqui. Obrigado por conversar com a Itatiaia e conversar aqui com os mineiros. Obrigado ao povo brasileiro que está sempre sofrido, mas sempre trabalhando junto. Obrigado. É isso, Travassos. As imagens aqui do abrigo acabam aquecendo um pouco o coração. Há um local aqui para atender os pets, porque essa é uma dificuldade, Travassos. Muita gente está em área alagada e não quer abandonar ali o cãozinho, o gato, e fica na casa por isso. Então, aqui é um abrigo que essa pessoa pode ser resgatada lá pelos brigadistas, pelos voluntários, e vir com o animal. Ela fica aqui em uma área reservada para as pessoas, para a área dormitório, e tem uma área reservada, uma quadra que tinha aqui na igreja, que foi transformada ali em um canil para abrigar todos esses animais, tudo muito organizado aqui na zona norte de Porto Alegre. O sofrimento é muito, mas a solidariedade vai tomando conta dos espaços aqui no Rio Grande do Sul. Travassos. Mardélio, é muito bom a gente ver essa mobilização do povo, né? E as religiões, os evangélicos, os católicos, né? As outras entidades como maçonaria, Lions, né? Para além dos voluntários de várias partes do Brasil que hoje atuam no resgate dessas famílias, desses animais que também ficaram ilhados, como nós mostramos agora em várias imagens. É um trabalho muito bonito que a gente está vendo no Rio Grande do Sul. Eu falei aqui no início, Mardélio, sobre esses 51 bilhões de reais em medidas de alívio financeiro. Então, assim, a gente está falando. A gente precisa de dinheiro, gente. Só para ter uma ideia, nós conversávamos aqui na redação, eu conversava com o Armando, que é o responsável pelo digital, ele falou assim: William, quando o Katrina atingiu lá os Estados Unidos e nós tivemos aquela devastação do território, o governo americano desembolsou 108 bilhões de dólares, 383 bilhões de reais para reconstruir. E a impressão que a gente tem, em função de todo o território do Rio Grande do Sul que foi afetado, a gente está, num primeiro momento, você vê o governador falando em 19 bilhões, mas isso é chute. Nós estamos falando de cidades completamente destruídas, sem nenhum tipo de infraestrutura, estradas que foram devastadas. E tudo aquilo que a gente vai precisar reconstruir. E isso a gente não vai conseguir com papo, nem com medida paliativa. Vai ter que ser com grana. E o governo vai ter que dar o jeito dele. Tira de fundo eleitoral, fundo partidário, sei lá da onde vocês vão conseguir. Porque nós fizemos isso na pandemia. Lembrem-se do esforço que foi do governo na época de tirar grana do nada, mexer no orçamento para poder aplicar e salvar o povo. Porque foi assim, o país parou. E o Rio Grande do Sul, que já tinha uma dívida fiscal com o governo federal, algo em torno de 92 bilhões de reais, agora está quebrado. Porque não vai conseguir sozinho se recuperar. Ou os senhores acham que dinheiro nasce em árvore? Não. E aí o governo federal vai precisar meter a mão no bolso. E quando ele mete a mão no bolso, ele está metendo a mão no bolso do brasileiro que vai ajudar a reconstruir o Rio Grande do Sul. Sim, e não tem como outra alternativa. Porque só o Estado ele não consegue. E não venham com esse papo de 51 bilhões de incentivo. Não, alívio financeiro não é alívio financeiro, é dinheiro injetado. Tá me entendendo, governo federal?